Minha colega de quarto tinha ido para casa durante as férias de inverno, deixando-me sozinha no duplex que estávamos alugando em um trecho tranquilo de estrada em Haverhill, a poucos quilômetros de Billings. Era começo de janeiro e a neve não parava havia dias. Ela tinha se acumulado tão alto na entrada da garagem e na varanda que precisei cavar para conseguir abrir a porta da frente. O bairro inteiro estava praticamente enterrado. A segunda noite foi quando as coisas começaram a dar errado. Eu estava mexendo no celular, meio desligada, quando ouvi o portão dos fundos rangendo. Não bateu, não tremeu. Apenas aquele rangido longo, arrastado, que eu reconheceria em qualquer lugar. Tínhamos uma daquelas cercas de madeira com fecho de metal e as dobradiças estavam enferrujadas desde o dia em que nos mudamos. Eu identificaria aquele som até dormindo. Pausei o vídeo e endireitei o corpo. Disse a mim mesma que devia ter sido vento ou um pedaço de gelo caindo de algum galho. Ainda assim, levantei e fui para a cozinha, a única janela que dava para o quintal. O vidro estava preto. Não escuro, preto absoluto. A luz da varanda tinha queimado semanas antes e nunca trocamos a lâmpada. Ainda assim, apertei o interruptor, como se algo milagrosamente pudesse ter voltado a funcionar. Não voltou. Foi quando meu celular vibrou. Achei que fosse a Harper, talvez checando como eu estava, mas não era ela. Era uma mensagem de um número que eu não conhecia. Sem nome, sem foto, só um texto que dizia: "Você deveria trancar a porta dos fundos." Meu estômago virou. Fiquei parada olhando para a tela, relendo aquelas palavras, torcendo para ter entendido errado. Mas estava claro. Sem pontuação, sem emojis, só aquilo. E o pior, eu não tinha contado para ninguém que estava sozinha. Não postei nada, não mandei mensagem para amigos, meus pais nem tinham o endereço. A única pessoa que sabia onde eu estava e tinha esse número era minha colega de quarto, e ela estava em outro estado, na casa da mãe. Fui direto para a porta dos fundos. Ela ainda estava trancada. Trinco e tudo. Mas a chave que eu sempre deixava ali no cadeado, a mesma que eu usava ao trazer compras ou quando o carteiro precisava entrar, tinha sumido. Simplesmente sumido. Congelei, com a mão suspensa sobre a maçaneta. Tentei me convencer de que talvez eu tivesse tirado a chave e esquecido. Talvez estivesse na bolsa ou no bolso do casaco. Mas não fazia sentido. Eu sempre a deixava ali. Sempre! Então veio a segunda mensagem. Tarde demais. Meu peito apertou como se alguém tivesse passado uma cinta ao redor dele. Olhei ao redor, sala, corredor, cozinha. Tudo parecia normal, mas eu não me sentia normal. Meu cérebro entrou em um modo estranho de sobrevivência. De repente, a casa parecia cheia de vulnerabilidades. Janelas demais, acessos demais. Eu estava desbloqueando o celular para ligar para a polícia quando a terceira mensagem chegou. Bom colchão. Essa me paralisou de verdade. Olhei para o colchão. Estava bem no meio da sala, coberto de travesseiros e sacos de salgadinho vazios, exatamente como eu havia deixado. Era possível vê-lo da janela da frente, mas só se alguém se inclinasse, quase encostando o rosto no vidro. Mas alguém tinha visto. Alguém tinha estado ali. Ajoelhei no chão instintivamente. Me arrastei para longe das janelas e encostei as costas na parede ao lado da TV. Meu coração batia tão rápido que parecia falhar. Fiquei ali imóvel por não sei quanto tempo. A neve abafava todos os sons do lado de fora. E, por dentro, a casa estava silenciosa demais. Sem rangidos, sem carros, nada. Eventualmente, sussurrei no celular até conseguir falar com uma atendente da emergência. Contei tudo. As mensagens, o portão, a chave desaparecida. Ela tentou parecer calma, mas deu para perceber que não sabia o que pensar. Disse que os policiais estavam a caminho e pediu que eu não me movesse. Esperei. Não fui até a porta. Não olhei pela janela.
Só fiquei ali encolhida, ouvindo qualquer mínimo som. 20 minutos depois eu estava descalça na neve enquanto 2 policiais vasculhavam o quintal com lanternas. Eles encontraram pegadas, um único conjunto, começando na estrada, circulando a casa, parando abaixo da janela do meu quarto, o quarto que eu não estava usando. E então, nada. Nenhum rastro de volta, nenhum sinal de carro. Como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido. Mostrei as mensagens, ou tentei, porque toda a conversa tinha sumido. Não apagada, sumida. Sem registro do número, sem histórico de chamada, nada. Um policial sugeriu que talvez eu tivesse imaginado. O outro parecia mais preocupado. Disseram que eu devia dormir em outro lugar só por precaução. Peguei minhas coisas e fui para a casa da Lisa. Ela tinha o futon e o costume de deixar a TV ligada a noite toda, o que ajudou. Ela tentou brincar, disse que eu estava treinando para filme de terror. Eu não dormi, nem um minuto. Na manhã seguinte, voltei ao duplex para pegar algumas roupas. E foi aí que vi. A chave, aquela que tinha sumido da porta dos fundos, estava colocada bem no meio do capacho. Mudei 2 semanas depois. Troquei de número. Fechei todas as redes sociais. Passei a usar cortinas blackout e colocar uma cadeira debaixo da maçaneta todas as noites. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu tinha acabado de me mudar de volta para Maple Ridge depois de terminar a faculdade em Vermont. Não seria permanente, só tempo suficiente para ajudar meu pai a se recuperar de uma cirurgia. Ele tinha substituído o quadril no outono e finalmente estava se recompondo perto do ano novo. Na primeira semana de janeiro, ele já estava bem o bastante para viajar até o Colorado e visitar o irmão. E sinceramente eu estava feliz que ele fosse. Ele não tirava uma folga havia anos e o silêncio parecia bom para nós dois. Achei que fosse simples. Cuidar da casa, limpar a entrada de neve, garantir que os canos não congelassem. E eu realmente não me importava de ficar sozinho ali. Eu tinha crescido naquela casa, afinal. Conhecia cada canto, o layout estranho dos corredores do andar de cima, o azulejo levemente empenado da cozinha que fazia um estalo abafado quando você pisava no lugar certo. Eu até tinha decorado os sons que a casa fazia à noite. O gemido suave do telhado quando a neve assentava, o radiador ganhando vida no meio da madrugada, como se respirasse. Mas quando você está acostumado a ouvir esses sons junto com passos de outra pessoa, ou o barulho de pratos na cozinha, estar completamente sozinho faz você percebê-los de forma diferente. A casa ficava na beira da cidade, com nada além de mata atrás dela. Não era uma floresta profunda, só árvores o bastante para bloquear a visão dos vizinhos do fundo e deixar o lugar isolado. Quando eu era criança eu adorava isso, agora nem tanto. Na terceira noite, as coisas estranhas começaram. Nada absurdo, só pequenas coisas que eu ignorei porque pareciam explicáveis. A primeira foi uma gaveta da cozinha que encontrei entreaberta, aquela onde ficavam papel alumínio e a tesoura. Eu tinha certeza de que não tinha mexido, mas talvez tivesse. Não lembrava de ter fechado. Pensei que estava distraído. Depois, algumas manhãs depois, notei que uma luz do corredor tinha ficado acesa a noite toda. Não era grande coisa, mas era o interruptor do fim do corredor, aquele que eu quase nunca usava. Ainda assim, supus que fosse esquecimento meu. Outra vez, não encontrei o controle remoto. Eu sempre deixava no mesmo lugar da mesa de centro. Acabei encontrando-o enfiado sob a almofada do sofá, o que era estranho porque eu nem tinha sentado daquele lado naquela noite. Parecia pouca coisa, mas quando você está sozinho,
pequenos detalhes começam a se acumular. Na quinta noite, eu já estava conferindo as trancas 2 vezes antes de dormir, depois 3. A porta dos fundos tinha uma trava de latão que nunca alinhava direito, então comecei a colocar uma cadeira pesada contra ela todas as noites. Também passei a trancar a porta do meu quarto, algo totalmente novo para mim. Mas isso me fazia sentir melhor, de algum modo, mais seguro. Mesmo que, logicamente, nada demais estivesse acontecendo. A sexta noite foi quando tudo piorou. Eu tinha ficado acordado vendo um daqueles documentários intermináveis sobre natureza. Esse era sobre raposas árticas. Lembro porque o narrador tinha uma voz calma e arrastada que, por algum motivo, me deixava ainda mais consciente do silêncio da casa. Perto da meia-noite, o aquecedor desligou. Ele sempre terminava com um estrondo alto que fazia as tábuas tremerem levemente. Assim que ouvi isso, me levantei para encher meu copo de água na cozinha. Foi então que eu vi. A porta do porão estava aberta. Só um pouco, talvez 1 centímetro. Mas isso já era o suficiente. Aquela porta sempre emperrava. Era preciso puxar com força, especialmente no inverno. Eu não a tinha aberto desde que meu pai saiu. Não havia motivo. O porão era inacabado, frio, usado apenas para guardar latas de tinta e equipamentos velhos de neve. Eu fiquei parado, com o copo na mão, olhando para a porta como se ela fosse se mexer sozinha. Estendi a mão devagar e a empurrei até fechar. Ouvi o clique da fechadura. Tranquei a maçaneta, o que pareceu meio bobo, mas nem tanto. Disse a mim mesmo que talvez a porta tivesse se aberto por causa da vibração do aquecedor desligando. Parecia possível, mas naquela noite eu não consegui dormir. Cada vez que começava a cochilar, eu ouvia algo, não alto, só pequenos movimentos sutis, estalos leves, quase imperceptíveis, nada constante, mas suficiente para me fazer levantar 2 vezes e checar o corredor. As 2 vezes, nada. Por fim, por volta das 3 da manhã, eu adormeci com o moletom ainda vestido e o abajur aceso. Na manhã seguinte, desci as escadas e a porta do porão estava escancarada. Não meio aberta, aberta. Eu parei no último degrau. Não cheguei mais perto. A fechadura não parecia quebrada, mas tinha algo diferente. Um cheiro subia do porão, úmido e azedo, como toalhas mofadas ou roupas que foram guardadas molhadas. Eu fiquei ali muito tempo debatendo se deveria descer ou simplesmente fechar a porta e fingir que não era comigo. Acabei ligando para o meu tio Henry. Ele mora perto e é do tipo que sempre está pronto para lidar com algo estranho. Contei que achava que um animal podia ter entrado pela portinhola velha do porão, lá fora. Era convincente o bastante. Ele chegou uns 30 minutos depois, com uma tanerna grande e uma caixa de ferramentas por algum motivo. Descemos juntos, eu andando colado nele, tentando parecer menos apavorado. Nós não demos 5 passos antes de ver. No canto mais distante do porão, atrás da fornalha, alguém tinha montado um ninho. Um saco de dormir velho e sujo, embalagens de comida empilhadas em um montinho organizado. Um dos casacos do meu pai, que eu nem tinha percebido que estava faltando. E uma tigela de cachorro com água, como se a pessoa estivesse tentando mantê-la limpa. Meu tio não falou nada de imediato, só me olhou, como se tentasse encontrar uma forma gentil de me contar a verdade. Ele verificou a portinhola do porão e a encontrou entreaberta, só o suficiente para alguém se espremer por ali. Ele a fechou e pregou com alguns pregos enferrujados que achou numa prateleira. Pensei que aquilo encerrava tudo. Aquela noite tentei me convencer de que era só um andarilho procurando abrigo. Disse a mim mesmo que agora estava tudo fechado, que eu estava seguro. Por volta das 2 da manhã, eu ouvi passos no térreno. Passos reais.
pesados, lentos e ritmados, nada parecido com o estalar das vigas ou da madeira. Eram pegadas atravessando a sala. Eu não hesitei. Tranquei a porta do quarto, peguei o celular e liguei para a polícia. Sussurrei tudo. Fiquei na linha até ouvir as sirenes. Eles entraram rápido. Ouvi vozes gritando, passos correndo pela casa. Só abri a porta quando um policial bateu dizendo que era seguro. Eles tinham encontrado o homem. Ele estava escondido na lavanderia, atrás do aquecedor. Um homem de uns 30 e poucos anos, talvez mais, moletom encardido, jeans puídos, sem dizer uma palavra. Ele carregava uma sacola. Dentro dela, algumas das facas da cozinha, uma lanterna que meu pai guardava na gaveta de tranqueiras. Ele estava entrando e saindo da casa havia dias, talvez mais. Sabia quando eu estava acordado, quando saía. Tinha até um cobertor extra escondido atrás da escada, que ninguém tinha percebido. Para mim, aquilo bastou. Arrumei uma mala naquela mesma noite e fui morar com minha amiga Miriam. Não voltei para casa até meu pai retornar. E mesmo agora, não consigo me livrar dessa sensação. Confiro as trancas várias vezes, deixo luzes acesas e durmo com uma máquina de som só para abafar o silêncio. Eu tinha 23 anos quando aconteceu. Estava sozinha durante as férias de inverno na casa alugada fora do campus que eu dividia com mais 3 pessoas. Andrea, Jane e Mark tinham ido para casa para passar o feriado, cada um em um estado diferente, para ficar com a família. Eu não me importei em ficar para trás, então nem cogitei viajar. Tinha comida, aquecimento e nenhum compromisso. Imaginei que ia hibernar por algumas semanas, trabalhar em alguns projetos de design e talvez maratonar algumas séries antigas no intervalo. Naquela sexta-feira à noite, foi a primeira vez que as coisas começaram a parecer estranhas. Estava mais frio que o normal, aquele tipo de frio que faz as janelas vibrarem um pouco. A neve vinha caindo desde o fim da manhã, e quando o sol se escondeu atrás das árvores, já mal dava para ver a rua. Fiz algo simples para o jantar, provavelmente macarrão e algum mix de vegetais de micro-ondas. Depois tranquei todas as portas como sempre fazia e fui para o meu quarto. Eu tinha montado um pequeno espaço de trabalho com meu laptop e minha Deja digitalizadora, planejando adiantar uns mockups para o meu portfólio. Por volta das 10 da noite, meu laptop travou. Não como um bug ou daqueles travamentos com o ícone girando. Ele simplesmente parou de responder. A tela escureceu e o ícone da bateria começou a piscar como se não tivesse carregando. Confirmei a tomada, desconectei e conectei o carregador de novo. Tentei outra tomada. Nada. 1 minuto depois, ele desligou completamente. Fiquei apenas olhando para ele. Estava conectado. Todo o resto no quarto funcionava. Luminária acesa, aquecedor ligado. Lembro de apertar o botão de ligar uma última vez e apenas assistir enquanto não acontecia absolutamente nada. Eventualmente, desisti. Imaginei que a bateria tinha morrido de vez ou que o frio tinha atrapalhado o funcionamento. Levantei, escovei os dentes e decidi dormir. Foi quando, ainda no banheiro, ouvi um som. Parecia a porta dos fundos se fechando. Não batendo, apenas aquele clique suave e intencional que ela fazia quando alguém fechava ela devagar. O tipo de som que só se percebe quando está realmente prestando atenção. Congelei no meio da escovação. A água ainda correndo, a escova parada na metade do caminho para a pia. Fiquei ali, ouvindo, tentando descobrir se era só o vento contra a moldura. Nada. Ainda assim, coloquei um moletom e desci para conferir. A casa não era grande, mas rangia como se fosse. Cada passo ecoava de um jeito oco e baixo, como se a madeira tivesse cansada de se sustentar. A porta dos fundos estava trancada, nada fora do lugar. Verifiquei todas as janelas e até a porta do porão. Tudo normal. Acendi a luz da varanda para ver pegadas, mas o vento tinha voltado a soprar forte, espalhando a neve de lado contra o vidro.
Do lado de fora, tudo parecia liso e intacto. Eu estava subindo as escadas quando notei que a luz do corredor estava apagada. Era uma coisa pequena, mas eu sempre deixava aquela luz acesa quando estava sozinha. Não sou supersticiosa nem nada, só fazia a casa parecer menos vazia. Subi até o topo, apertei o interruptor algumas vezes, nada. Talvez a lâmpada tivesse queimado, ou talvez algo tivesse mexido no disjuntor, embora tudo mais estivesse funcionando bem. Foi então que percebi a porta do meu quarto. Estava aberta, não totalmente, apenas pela metade. Eu nunca deixava assim, ou ficava totalmente aberta ou completamente fechada. Aquele meio termo sempre me dava a sensação de que o quarto estava esperando alguém. Empurrei devagar. A luminária da mesa estava apagada. Eu a tinha deixado acesa ao descer. O cabo do carregador continuava onde eu tinha deixado. A cadeira no lugar, o closet fechado, tudo igual. Mas fiquei ali, tempo demais, olhando o quarto parado no escuro, sem me mexer, sem piscar. Eventualmente entrei, liguei a luminária, tranquei a porta e me deitei vestindo o moletom. Por volta das 2 da manhã, acordei de repente. Não por um som, pelo menos não que eu lembrasse. Era aquela sensação estranha, como se o corpo percebesse algo antes da mente. Meus olhos estavam escancarados. Eu não me sentia sonolenta ou confusa. Eu simplesmente estava acordada. Foi quando ouvi o assoalho rangendo, devagar, como se alguém estivesse mudando o peso do corpo do lado de fora da minha porta. Um passo, depois uma pausa, depois outro. O corredor era estreito, e só pelo som eu sabia que o que quer que fosse tinha parado bem na frente do meu quarto. Não me mexi. Acho que nem respirei, apenas olhei para a porta e esperei. Alô? Sussurrei, meio esperando ouvir Andreia rir ou Jane gritar, "Te peguei!" ou algo assim. Nada. Depois de uns 10 minutos de silêncio absoluto, destranquei a porta e abri uma fresta. O corredor estava vazio. Verifiquei o banheiro, o quarto da Jane, o da Andreia, até o armário de lençóis e as escadas. Nada. Quando voltei ao meu quarto, meu celular acendeu no criado mudo. Eu não tinha tocado nele. Me aproximei e vi uma notificação do calendário. Encontro com Julian, sexta-feira, às 15 horas. Apenas fiquei olhando. Eu não tinha criado aquilo, e eu não conhecia nenhum Julian. E nem era mais sexta-feira. Apaguei o alerta, deixei o celular virado para baixo e não dormi o resto da noite. Na manhã seguinte, revirei a casa inteira de novo. Todas as janelas, todas as portas, puxei até as escadas do sótão e subi com uma lanterna. Nada. O ar cheirava a poeira velha, mas não havia sinal de que alguém tivesse estado lá em anos. O mesmo no porão. Só o cheiro úmido e as latas de tinta que ninguém mexia. À tarde, convenci a mim mesma de que estava exagerando. Talvez o frio tivesse mexido comigo, talvez eu tivesse imaginado metade daquilo. Decidi tomar um banho longo para relaxar. Deixei a porta do banheiro entreaberta para o vapor não me sufocar. Quando saí, enrolada na toalha, percebi que o espelho do corredor estava completamente embaçado, o que não fazia sentido. O espelho nem ficava perto da porta e eu só tinha ficado uns 20 minutos no banho. Passei por ele, mas parei. Havia marcas no vapor, longas, verticais, como se alguém tivesse passado os dedos de cima a baixo no vidro. Mas eram muito espaçadas, mais largas do que minhas mãos poderiam alcançar, mesmo esticando. Testei. Não batia. Limpando o espelho, me vesti e deixei a luz do banheiro acesa. Mais tarde, mandei mensagem para Andreia, dizendo que a casa estava me deixando com uma sensação estranha e que eu talvez fosse ficar na casa de um amigo por uns dias. Ela respondeu rápido. Mas o Julian não foi aí ontem? Meu corpo inteiro gelou. Respondi, que Julian? Ela nunca respondeu.
Ao anoitecer, minha bolsa já estava pronta perto da porta. Eu não tinha um plano, só sabia que não ia passar mais uma noite ali. Estava na cozinha esquentando as sobras quando ouvi meu nome vindo do andar de cima. Não sussurrado, não gritado, apenas dito, casualmente, como alguém chamando de outro cômodo. Só o suficiente para fazer você parar. Congelei. O micro-ondas ainda estava funcionando. O fogão ainda clicava, mas todo o resto ficou silencioso. Desliguei o fogão. Fiquei parada por um segundo. Depois, peguei meu casaco. Quando fui puxar o zíper, meu celular vibrou. Nova notificação. Encontro com Julian. Agora. Deixei tudo para trás. O fogão quente. As luzes acesas. A geladeira aberta. Fechei a porta da frente sem trancar e simplesmente entrei no carro e dirigi. Quando saí, enrolada na toalha, percebi que o espelho do corredor estava completamente embaçado, o que não fazia sentido. O espelho nem ficava perto da porta e eu só tinha ficado uns 20 minutos no banho. Passei por ele, mas parei. Havia marcas no vapor, longas, verticais, como se alguém tivesse passado os dedos de cima a baixo no vidro. Mas eram muito espaçadas, mais largas do que minhas mãos poderiam alcançar, mesmo esticando. Testei. Não batia. Limpando o espelho, me vesti e deixei a luz do banheiro acesa. Mais tarde, mandei mensagem para Andrea, dizendo que a casa estava me deixando com uma sensação estranha e que eu talvez fosse ficar na casa de um amigo por uns dias. Ela respondeu rápido. Mas o Julian não foi aí ontem? Meu corpo inteiro gelou. Respondi, que Julian? Ela nunca respondeu. Ao anoitecer, minha bolsa já estava pronta perto da porta. Eu não tinha um plano, só sabia que não ia passar mais uma noite ali. Estava na cozinha esquentando as sobras quando ouvi meu nome vindo do andar de cima. Não sussurrado, não gritado, apenas dito, casualmente, como alguém chamando de outro cômodo. Só o suficiente para fazer você parar. Congelei. O micro-ondas ainda estava funcionando. O fogão ainda clicava, mas todo o resto ficou silencioso. Desliguei o fogão. Fiquei parada por um segundo. Depois, peguei meu casaco. Quando fui puxar o zíper, meu celular vibrou. Nova notificação. Encontro com Julian. Agora. Deixei tudo para trás. O fogão quente, as luzes acesas, a geladeira aberta. Fechei a porta da frente sem trancar e simplesmente entrei no carro e dirigi. Meus pais tinham viajado no fim de semana para visitar minha irmã em Maine. Eles saíram na manhã de sexta-feira e só voltariam tarde da noite de domingo. Eu fiquei porque tinha um turno na livraria no sábado e não queria dirigir até lá só para voltar logo depois. Além disso, eu gostava de ficar sozinho na casa. Quando começa a nevar daquele jeito, ninguém simplesmente aparece sem avisar. Naquela sexta-noite, cheguei em casa pouco antes das 18 horas. Larguei minha mochila perto da porta, tirei as botas e fui direto para a cozinha. As luzes piscaram uma vez enquanto arrumava as coisas. Só um rápido blackout. Nada em comum com um tempo ruim. Não dei muita importância a isso. Peguei algumas velas e espalhei pela sala de estar, só por precaução. Hábito. Um pouco depois das 8 horas, minha mãe mandou mensagem perguntando se a entrada da garagem já tinha sido limpa. Respondi que não. Só fariam isso de manhã, a menos que a gente ligasse pedindo. E eu não pretendia fazer isso. Era fim de semana. Deixa a neve juntar.
Depois preparei um chocolate quente, me enrolei num cobertor e comecei um filme no laptop. Nem lembro qual era, algo que eu já tinha visto. Só queria algum som no fundo. A casa parecia quieta demais com toda aquela neve acumulando lá fora. Acho que eu estava a uns 25 minutos no filme quando ouvi a primeira batida. Veio da porta dos fundos, não da frente, onde empregadores ou vizinhos bateriam. Da porta dos fundos, a que dá para a varanda que fica virada para a mata. Sem caminho, sem motivo para alguém estar ali. Apenas um batimento. Não apressado, não repetido, só um toque. Pausei o filme e fiquei sentado por alguns segundos, tentando convencer a mim mesmo de que não era nada. Talvez um galho caindo, neve escorregando do telhado. Mas então veio outra batida. Mesma coisa, mesmo ritmo. Um único golpe seco. Parecia alguém batendo com os nós dos dedos ou com a lateral da mão. Levantei e fui até a janela da sala de jantar, que dá uma visão parcial da varanda. Não dava para ver a porta, mas dava para ver o corrimão, os degraus e as tábuas cobertas de neve. Tudo parado. Sem pegadas, sem movimento. Só neve caindo, grossa e lenta. Acendi a luz da varanda. Nada. A porta dos fundos não tinha olho mágico e eu não ia abrir para conferir. Então fui até a garagem. Acendi a luz de movimento que ilumina a entrada e cheguei à porta lateral perto da lavanderia. Trancada como sempre. Tudo normal. Fiquei ali um instante, repetindo mentalmente que devia ser vento ou neve deslizando do telhado e batendo no corrimão. Apaguei a luz da varanda e voltei para a sala. Foi quando ouvi outra batida, mais forte dessa vez. Ainda só uma, mas com mais peso, como se a pessoa tivesse usado o corpo por trás do golpe. Senti a vibração no chão, subindo pelas meias. Peguei o celular na mesma hora. Apaguei as luzes da sala, depois da cozinha e do corredor. A casa ficou quase toda escura, só com o brilho do filme pausado no laptop. Fiquei na pia da cozinha, olhando pela janelinha que dá para o quintal. Com a luz apagada atrás de mim, dava para ver bem lá fora. E foi aí que vi. Pegadas. Apenas um conjunto de pegadas vindo das árvores até o degrau inferior da varanda. Mas elas não estavam espaçadas como passos normais. Eram próximos demais. Estranhamente próximas, como se quem as fizesse estivesse agachado ou arrastando um pé. Não parecia certo. Liguei para o meu pai. Caiu direto na caixa postal. Liguei para minha mãe. Ela atendeu. Disse que talvez tivesse alguém lá fora. Ela perguntou se eu já tinha chamado a polícia. Eu não tinha. Nem sabia direito o que iria relatar. Não tinha arrombamento, não tinha ninguém visível, só batidas e pegadas. Foi quando ouvi de novo outra batida, desta vez dentro da casa. Veio da lavanderia. Aquele cômodo conecta com a cozinha. Era uma porta pesada, de madeira, que normalmente ficava fechada. Eu não entrava ali desde a noite anterior. A batida foi diferente também, mais leve. 3 toques curtos, quase brincalhões, como alguém o tocando com a ponta do dedo. Deixei o celular cair. Sem grito, sem reação, só peguei de volta. Tranquei a porta da lavanderia e recuei devagar. Liguei para o 911. A atendente atendeu de imediato. Contei tudo. O que ouvi, o que vi, as pegadas. Ela manteve a calma. Perguntou se eu estava sozinho. Perguntou se eu podia me trancar com segurança em algum cômodo. Eu disse que sim, que estava na cozinha e que tudo estava trancado. Então ela perguntou: quantas entradas sua casa tem? Respondi: 4. Porta da frente, porta dos fundos, porta da garagem e a lateral da lavanderia. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois perguntou:
Alguém deveria estar dentro da casa com você? Não. Algum animal? Cão, gato? Não. Mais um silêncio. E então ela disse com a voz bem baixa: há movimento dentro da sua casa. As viaturas estão chegando. Fique na linha, não fale, não desligue. Nesse exato momento, a energia acabou. Não piscou, morreu. As luzes, a geladeira, o aquecedor, tudo tarou. A única luz era a do meu telefone. Me abaixei atrás do sofá e prendi a respiração. A atendente repetia para eu não me mover. Foi quando ouvi o som da maçaneta da lavanderia girando devagar, testando a trava. Não forçando, só tentando. Como alguém verificando se abriria. Depois, silêncio. Poucos segundos depois, as luzes vermelhas e azuis das viaturas piscaram no teto. Alguém bateu forte na porta da frente. Delegacia do Condado! Não me movi até chamarem de novo. Quando finalmente abri, 2 policiais estavam lá. Um já com a lanterna na mão. Eles vasculharam a casa inteira. Não tinha ninguém. Mas a porta da lavanderia, aquela que eu sei que tranquei, estava destrancada. Eu senti o fecho deslizar. Eu lembro. Eles checaram todas as outras entradas. Nenhuma outra tinha sido tocada. Nenhum sinal de arrombamento. Só aquela porta. De novo. E então encontraram outra coisa. Na parte interna da janela da lavanderia, havia uma marca de mão. Fraca, mas nítida o bastante para ver a forma. Pequena demais para ser minha. Um borrão. Como se a pessoa tivesse se apoiado no vidro com o corpo inteiro, tentando olhar para dentro ou tentar entrar. No dia seguinte, meu pai encontrou um casaco escondido atrás do aquecedor no canto da garagem, enfiado tão fundo que parecia ter sido colocado lá de propósito. Desde então, eu nunca mais passei uma noite naquela casa. Meus pais tinham ido para Santa Fé para um fim de semana, algum festival de arte, acho, e eu fiquei para tomar conta da casa. Eles moram em Elbridge, uma cidadezinha no norte de New Hampshire, onde nada acontece rápido. Quieto, nevado, cheio de pinheiros altos e estradas longas para chegar a qualquer lugar. O tipo de lugar onde as pessoas deixam as portas destrancadas, principalmente porque sempre fizeram isso. A casa deles fica perto da beira da cidade. Não exatamente no meio da mata, mas perto o suficiente para que, se você descer do deck dos fundos e continuar andando, entre na floresta em 2 minutos. No inverno, o lugar é bonito de um jeito de cartão postal. Neve macia por toda parte, árvores altas cobertas de branco e uma quietude que faz o tempo parecer parar depois das 4 da tarde. Mas também é estranhamente silencioso. Não quero dizer pacífico, quero dizer silencioso de um jeito perturbador. Sem ruído de trânsito, sem sirenes, nem cachorros latindo ou vizinhos conversando, só vento e às vezes o estalo dos aquecedores de rodapé. À noite o silêncio pesa, como se você estivesse sempre esperando que alguma coisa o quebrasse. A sexta-feira foi tranquila. Passei o dia limpando a entrada da garagem 2 vezes, porque o caminhão da prefeitura joga neve de volta depois que você termina. Depois, fiz tortellini de caixinha, assisti a uns programas bobos e me enrolei no sofá. Um daqueles dias desligados do cérebro que eu nem me importava de ter. Começou a escurecer depois das 5 e por volta das 6 a neve apertou de verdade. Flocos pesados, rápidos, do tipo que apaga todo o trabalho da pá em 1 hora. Dei uma volta pela casa, conferindo portas e janelas. Não é como se estivéssemos em uma área perigosa, mas gosto de me certificar de que tudo está trancado quando eu fico sozinho. Confirmei a porta de correr dos fundos. Acendi as luzes externas de movimento e deixei algumas lâmpadas da sala acesas para não ficar tão escuro. Planejava ficar acordado até tarde.
Talvez comprar alguma besteira online ou procurar músicas novas. Por volta das 9, eu ouvi um som acima de mim. Suave, um baque abafado. Minha primeira reação foi achar que era a neve escorregando do telhado, normal quando o acúmulo fica pesado e o calor do sótão começa a derreter por baixo. Mas então silenciei o programa e ouvi melhor. Não vinha mais do telhado. Era mais baixo, atrás de mim, talvez perto da porta dos fundos. Não era alto, parecia mais um arranhão leve, como algo raspando de leve a porta ou esbarrando nela. Fui até a cozinha e olhei pela janela. A luz de movimento estava acesa, iluminando o pátio e a primeira parte do quintal. Nada se mexia. Não havia pegadas novas, só neve lisa, intocada. Mesmo assim, abri a porta. Eu sei, não é muito inteligente, mas na hora parecia mais curiosidade do que perigo. Achei que veria um galho batendo com o vento ou algum animal pequeno, mas estava vazio, absolutamente parado. O ar frio me acertou o rosto, cortante. Fiquei ali por alguns segundos encarando a escuridão logo além do alcance da luz. Depois fechei a porta, travei o trinco e me certifiquei de girar completamente o ferrolho. Voltei para o sofá e tentei me concentrar. 10 minutos depois, a luz externa apagou. Normal, ela é temporizada. Mas um pouco antes de apagar, achei ter visto algo se mexer atrás da cerca. Não claramente, só uma forma, uma mudança na sombra. Levantei de novo. Desta vez não abri nada. Apenas fui para a janela lateral, que dá uma boa vista do quintal. Nada. Nenhum movimento, nenhuma pegada. Só aquele silêncio estranho de novo, como se tudo estivesse prendendo a respiração. Aquela sensação ruim começou no estômago. Não era medo total ainda, só aquela descarga elétrica que aparece quando algo não encaixa. Subi e peguei o taco de alumínio que eu usava no ensino médio. Ainda estava lá, empoeirado, mas firme. Por volta das 22h30, houve uma batida na janela do hall de entrada. A janelinha lateral. Aqui nunca usamos porque nem existe um caminho até ali. É só mato e arbusto coberto de neve. Aquela janela fica mais ou menos na altura do ombro do lado de fora. A pessoa teria que pisar em arbustos para alcançar. Não me mexi. Só fiquei ali parado com o taco na mão como um reprovado em teste de beisebol. 2 toques. Lentos, suaves. E nada depois disso. Nenhum passo, nenhuma segunda batida. Depois de alguns minutos imóvel, tentei me convencer de que podia ser gelo deslizando ou um galho batendo no revestimento. Liguei todas as luzes do andar de baixo e escolhi um ponto onde conseguia ver tanto a porta da frente quanto a dos fundos sem ser visto pelas janelas. Por volta da meia-noite, piorou. Ouvi uma voz. Voz de homem, do lado de fora. Oi! Casual, como se estivesse chamando alguém que deveria responder. Ele não bateu, não tocou a campainha, só disse oi uma vez. Não respondi. Não me mexi. Esperei cerca de 30 segundos, depois fui na ponta dos pés até o olho mágico. Ninguém. Liguei a luz da varanda. Fui aí que vi as pegadas. Uma trilha profunda, um único par. Vinham do lado do quintal e paravam no topo do degrau. Nada levando embora. Foi aí que o medo chegou de verdade. Apaguei a luz e recuei, segurando o celular agora. Tentei me acalmar. Pensei em ligar para a polícia. Mas uma parte de mim achava que era exagero. Outra parte ficava repetindo: você viu pegadas. Alguém estava ali. Então a luz de movimento do quintal acendeu. Corri para a janela da cozinha. Desta vez eu ouvi. Não com clareza, mas o contorno. Um homem de jaqueta escura caminhando devagar pelo quintal em direção à cerca. Sem pressa. Sem tentar se esconder. Só caminhando como se pertencesse ali. Ele sumiu atrás do galpão. Aquilo bastou.
Liguei para a polícia e disse que havia alguém na propriedade. Disseram que havia uma viatura na área, mas que estava avançando devagar por causa da neve. Passei meu endereço e esperei. Uns 10 minutos depois, outra batida, forte, na porta da frente. Sem voz agora, só pancadas pesadas. 4 batidas. Pausa. 4 batidas de novo. Olhei pelo olho mágico. Um cara diferente. Mais baixo, mais pesado. Parca com capuz cobrindo quase tudo do rosto. Ele não tentou abrir a porta. Não olhou ao redor. Só continuou batendo em intervalos de 15 segundos. Não respondi. Me agachei atrás do sofá novamente. Taco numa mão, celular na outra, coração disparado, mãos frias. Eu suava apesar do frio. Então ouvi vidro rachando. A camada externa da janela do hall de entrada, a mesma de antes, tinha estilhaçado. Não quebrado totalmente, mas formado aquela teia de rachaduras como se tivesse sido atingida por algo duro. Não olhei desta vez. Fiquei imóvel. Tudo ficou silencioso demais depois disso, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. Então ouvi um passo no andar de cima. Só um. O rangido lento da madeira cedendo sob peso. Não respirei. Só fiquei olhando para o teto, esperando outro som. 1 minuto passou. Depois outro passo. Liguei para a polícia de novo, sussurrando que achava que alguém tinha entrado. Eles disseram que a viatura estava entrando no bairro. Não me mexi até ver as luzes vermelhas e azuis iluminarem as cortinas. 2 policiais entraram, lanternas em mãos. Revistaram tudo, cômodo por cômodo. Não encontraram ninguém. Nada, exceto a janela do quarto de hóspedes, no andar de cima. Aqui dá para o quintal. Ela estava aberta só um pouco, destravada, inclinada meio centímetro para cima. Sem pegadas do lado de fora. Nenhum sinal de como alguém teria alcançado aquela janela. Mas ela estava aberta. Eles me fizeram algumas perguntas, se eu tinha visto alguém estranho na semana, se tinha problema com alguém da região. Nada. Liguei para o meu tio que mora a 20 minutos dali. Ele veio imediatamente. Arrumei uma mala e fiquei na casa dele pelo resto do fim de semana. Meu parceiro, Jules, estava em Denver para algum compromisso de trabalho, conferência, treinamento, algo assim. Honestamente, já nem lembro. Eu vinha esperando por aquele fim de semana sozinho. Não de um jeito dramático, só aquele tipo de solidão em que você pode cozinhar sem pressa, assistir a qualquer documentário esquisito, deixar as meias jogadas no chão sem ouvir comentário nenhum. A casa estava quente, a lareira acesa, e eu tinha colocado para tocar uma playlist antiga de jazz que não ouvia havia anos. Servi uma taça de vinho e comecei a cortar legumes para um jantar tardio. Parecia exatamente o tipo de noite que eu desejava quando o trabalho ficava pesado ou quando a vida na cidade ainda conseguia me cansar. Tudo estava calmo, de um jeito bom, pelo menos no começo. Por volta das 8 da noite, percebi que o aquecimento não ligava fazia um tempo. A casa não estava gelada, mas havia algo estranho no ar. Fui até o termostato, marcava 16 graus Celsius. Normalmente eu deixava em 20. Nada demais. Imaginei que a fornalha estivesse demorando um pouco, talvez o filtro estivesse sujo ou a tempestade tivesse atrapalhado alguma coisa. Fiz o checklist mental de sempre. Verifiquei as entradas de ar, frio, depois o quadro de energia, tudo certo ali também. Eu ainda consegui ouvir o leve zumbido da fornalha no porão. Então ela não estava completamente desligada. Eu não estava preocupado, só irritado. Mandei mensagem para o Nate, que entende muito mais dessas coisas de casa antiga do que eu. Ele foi inspetor de imóveis antes de entrar para o ramo de seguros.
Respondeu rápido e me disse para conferir a entrada de ar para garantir que nada estivesse bloqueando. Falei alguma coisa sobre fluxo de ar e como os sistemas antigos podem ser temperamentais. Peguei o celular e fui para o corredor. Então, parei. O ar estava diferente. Não mais frio, apenas parado. Os sons naturais da casa, aqueles que você só percebe quando desaparecem, simplesmente não estavam ali. As pequenas batidas dos rodapés aquecidos, as madeiras rangendo no andar de cima, até o zumbido da geladeira no fim do corredor, tudo tinha sumido. Parecia que a casa estava prendendo a respiração. Fiquei ali parado por 1 minuto, com o celular na mão, ouvindo. Até prendi minha própria respiração para ter certeza de que não estava imaginando. Mas não era apenas silêncio, era a ausência de tudo, como se o som tivesse sido puxado para fora das paredes. Tentei rir de mim mesmo, dizendo que eu estava só assustado porque estava quieto demais. Quieto demais, daquele jeito que faz seus ouvidos zumbirem. Abri a porta do porão. O interruptor de luz piscou uma vez e depois estabilizou. Nada novo, a fiação era velha. Mas naquela noite, tudo parecia mais perceptível. Comecei a descer as escadas, uma mão no corrimão, tentando pensar apenas em conferir a fornalha e voltar para o meu vinho. O porão estava como sempre, inacabado, bagunçado e com aquele cheiro levemente úmido. Caixas, ferramentas que eu quase nunca usava e a velha fornalha jogada lá no fundo, parecendo saída de uma fábrica. Dei mais alguns passos e parei. Havia pegadas no chão. Pegadas molhadas, de botas, marcadas no concreto. Elas vinham da janelinha pequena do outro lado do porão e iam até a base da escada, onde eu estava. Não eram minhas. Eu não descia ali fazia dias, e quando desci, não estava de botas. Essas eram maiores, mais largas, com um sulco profundo no solado. E o padrão, o espaçamento dos passos. Quem quer que tivesse deixado aquilo, andou devagar. Passos precisos, iguais. A janela estava fechada, a trava intacta, sem rachaduras, sem sinal de arrombamento, apenas as pegadas. Fiquei imóvel por mais tempo do que gostaria de admitir, quase sem respirar. Não chequei a fornalha, não olhei mais nada, só virei e subi, 1 degrau por vez. Tranquei a porta do porão e me encostei nela por uns 10 segundos. Depois comecei a checar o resto da casa. Quieto, devagar, cada cômodo, cada armário. Até peguei a velha escada e abri a porta do sótão para olhar com uma lanterna. Nada, nenhum vidro quebrado, nenhuma porta aberta, nada fora do lugar. Mas aquela quietude ainda estava lá. Não era mais tranquila, era opressiva, como se a pele tivesse apertada demais. Eu sentia meu pulso latejando na nuca, forte, constante, como um tambor. Liguei pro Nate de novo, sem disfarçar o desespero. Contei exatamente o que tinha visto, sem florear, sem tentar parecer racional. Ele ofereceu chamar o xerife. Eu disse não. O que eu iria dizer? Oi, alguém caminhou pelo meu porão trancado, não arrombou nada e agora o aquecimento não funciona? Então, o Nate ficou comigo no telefone enquanto eu revistava a casa mais uma vez. Rimos um pouco, ele tentando aliviar meu medo. Acho que eu disse algo como: talvez eu tenha sonâmbulo e use botas que eu não tenho. Soou idiota no segundo em que falei, mas ajudou. Depois que desligamos, tranquei todas as janelas e portas de novo e ainda revisei 2 vezes. Empurrei uma cadeira sob a maçaneta da porta do porão. Nunca faço isso, mas naquela noite pareceu uma boa ideia. Reforcei a lareira, me enrolei num cobertor e disse a mim mesmo que chamaria um técnico para a fornalha na manhã. Às 10h30 da noite, a varanda dos fundos estalou. Um único passo. Seco. Firme. Eu moro aqui há tempo suficiente para reconhecer esse som. O primeiro degrau sempre estala quando alguém pisa nele. Sempre. Fui até a janela da cozinha, devagar, e fiquei ao lado dela, fora do campo de visão. A luz externa estava acesa. A neve estava intacta. Nada ali. Mas eu sabia o que tinha ouvido.
Apaguei todas as luzes menos a do corredor, que me dava mais visibilidade sem refletir nos vidros. Fiquei observando. Às 11 horas em ponto, alguém bateu na porta da frente. Só uma batida, suave, lenta. 6 segundos depois, outra. Depois outra. 3 no total, cada uma separada por exatamente 6 segundos. Eu contei. Fui até a porta, encostei o olho no olho mágico. Ninguém. A varanda vazia, a neve perfeita, sem pegadas. Nenhum carro, nenhuma luz, só o silêncio voltando a pesar. Não abri, não mexi. Minha mão ficou parada no trinco por sei lá quanto tempo. E então, do nada, a fornalha ligou, como se nada tivesse acontecido. O ar quente começou a circular pelos dutos. Fui até o termostato. 21 graus. Eu nunca tinha baixado tão alto. A casa não parecia mais parada. Parecia alerta. Algo tinha mudado. Não voltou ao normal. Apenas ajustou-se. Não dormi. Fiquei na sala com a lareira reduzida a brasas vermelhas, celular na mão e todas as cortinas fechadas. Perto das 3 da manhã, a luz com sensor de movimento sobre a garagem acendeu e ficou acesa. Sem sombras, sem movimento. Apenas acesa. Por meia hora. Depois apagou. O amanhecer demorou a chegar. Quando o céu ficou azul acinzentado, fui até a varanda, ainda sem pegadas. Mais tarde, um técnico veio ver a fornalha. Disse que estava perfeita. Mais limpa do que a maioria que tinha visto naquele inverno, como se tivesse sido recém-serviço. Não falei nada do resto. Pelo resto daquele inverno, deixei botas de uma lanterna perto de cada porta. Mantive o celular sempre carregado e só me acalmava quando ouvia cada fechadura fazendo clique 2 vezes. Dizia a mim mesmo que tinha sido algo pontual, algo estranho, algo que talvez eu tivesse interpretado errado. Mas até hoje, não acredito nessa última parte. Eu só estava na casa havia algumas semanas. Era um aluguel na divisa de Del Mare, uma daquelas cidades pequenas onde o correio fecha para o almoço e seus vizinhos acenam mesmo sem saber quem você é. A casa em si não tinha nada de especial. Telhado plano, térrea, linóleo demais, mas ficava no fim de um cul-de-sac, cercado por uma fileira de casas praticamente idênticas. O que realmente me fez alugá-la foi o quintal. Grande, totalmente cercado, perfeito para o Ernie. Ernie é meu cachorro, meio retriever, meio alguma coisa mais peluda. Mas naquele fim de semana, o lugar parecia estranho sem ele. Ele tinha engolido parte de uma bola de tênis que mastigou durante a semana e o veterinário quis deixá-lo internado por uma noite só por precaução. É impressionante o quanto espaço um cachorro consegue preencher. Sem ele, a casa parecia meio oca. Sem unhas clicando no chão, sem focinho molhado encostando na minha perna, só silêncio. Naquela noite, eu fazia o que sempre faço quando não sei o que fazer. Preparava um chá que provavelmente não terminaria, uma coberta sobre as pernas, o aquecedor velho zumbando nos meus tornozelos enquanto eu rolava o feed no celular e assistia pela metade a algum reality show de reforma de casa cheio de brigas falsas e cozinhas conceito aberto. Foi aí que veio a batida. Suave, mal dava para chamar de batida. Só alguns toques, como se alguém estivesse em dúvida sobre bater ou não. Pausei o programa, me levantei e fui até a porta da frente sem pensar 2 vezes. Até hoje me incomodo com isso, com o fato de ter sido tão fácil simplesmente abrir a porta sem olhar antes. Eu nem conferi o olho mágico, só girei a maçaneta e puxei. Ninguém. Nenhum vestígio de movimento. A luz da varanda estava acesa, então eu conseguia ver bem. A neve caía pesada, grossa e lenta, abafando tudo. Eu me inclinei para fora, olhei nas 2 direções da rua. Nada. Nem gente, nem carros. A neve fresca estava intacta, sem pegadas, sem marcas de pneu, sem sinal de que alguém tinha se aproximado da casa, a não ser pelas minhas de quando levei o lixo para fora antes do jantar. Ainda dava para ver as marcas perfeitas levando da varanda até as lixeiras.
Fiquei ali parado por alguns segundos, meio esperando que alguém aparecesse do escuro pedindo desculpas ou dando uma explicação. Mas nada. Por fim voltei para dentro, fechei a porta e travei a fechadura. Falei para mim mesmo que devia ter sido só alguma criança entediada ou algum vizinho tentando dar boas-vindas e desistindo na última hora. Coisa de cidade pequena. 10 minutos depois, veio a segunda batida. Não da frente desta vez, do lado, da porta lateral que dá para a cozinha. Essa porta não dá para ver da sala, mas o som foi claro. 3 batidas, lentas, firmes, não agressivas, mas decididas. Como se quem estivesse batendo soubesse que não precisava bater de novo. A janela dessa porta é fosca, daquelas que transformam tudo em mancha sem forma. Eu não conseguia ver ninguém através dela. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Só a luz difusa da lâmpada externa. Dessa vez não fui imediatamente. Fiquei ali sentado, ouvindo. O aquecedor desligou. A casa inteira ficou silenciosa demais, como se estivesse prendendo a respiração. Levantei devagar, fui até a cozinha e acendi a luz da porta lateral. Nada. Não abri a porta, nem cheguei muito perto. Só fiquei de lado, olhando pelo canto do vidro. Foi então que olhei para o chão. Não havia pegadas, nem novas, nem antigas, nada. O caminho até aquela porta estava limpo antes e continuava limpo agora. Neve lisa, intacta, sem rastro chegando, sem rastro saindo. E o mais estranho, as pegadas que eu tinha visto antes na frente, as minhas, tinham sumido. Não foram cobertas, sumiram. É aí que a inquietação de verdade apareceu. Tranquei a porta lateral, empurrei o ferrolho até ouvir o clique firme, então fiz uma inspeção completa da casa. Chequei cada janela, cada porta, cada tranca. Tudo fechado, tudo intacto. Nada quebrado, nada fora do lugar. Isso ajudou um pouco. Pelo menos eu estava fazendo algo, não só sentado esperando. E então veio a terceira batida. Dessa vez, dos fundos. Foi isso que me derrubou. A porta dos fundos dava para o quintal cercado, fechado por tábuas de quase 2 metros de altura. O portão estava fechado desde a manhã. Não havia como alguém estar lá atrás, a não ser que tivesse escalado da cerca, ou já estivesse lá dentro. Não deu tempo de pensar muito. Peguei o atiçador da lareira e segurei como se fosse um taco. Fui devagar até a lavanderia, onde ficava a porta dos fundos. Ela também tinha persianas. Levantei só um pouquinho, o suficiente para espiar. Nada. Abri um pouco mais. Olhei a varanda. A luz de movimento não tinha acendido, mas ainda dava para ver boa parte do quintal. Tudo limpo, intocado. A neve nos degraus estava lisinha. E ainda assim eu fiquei ali congelado, segurando aquele atiçador idiota como se resolvesse alguma coisa. O puxador da porta se mexeu. Pouco, quase nada, mas se mexeu. Alguém tinha tocado nele. Eu gritei. Algo automático, como: "Vou chamar a polícia." Acho que foi isso. O puxador parou. Silêncio. Nenhum movimento. Só aquela sensação rastejante de que ainda havia algo atrás da porta. Então, algo deslizou por baixo dela. Um pedaço de papel. Fino. Pequeno. Gasto. Ele entrou devagar, como se a pessoa do outro lado quisesse garantir que eu visse. Fiquei olhando por um bom tempo. Não toquei. Eventualmente recuei, ainda segurando o atiçador, ainda ouvindo, esperando algum sinal de que a pessoa estava indo embora. Depois fui para a sala e liguei para a polícia. A atendente disse que demoraria. As estradas estavam ruins. Eu não discuti.
Sentei ali, vigiando portas, janelas, o relógio. Meia hora passou costurando minutos que pareciam horas. Nada aconteceu. Nenhuma batida, nenhum movimento. Quando os policiais chegaram, eles checaram o quintal primeiro, caminhando o perímetro. Nenhuma pegada, nada nos degraus, nem sinal de que o portão tivesse sido aberto. Contei sobre o bilhete. Eles o pegaram com luvas. Leram. Depois um deles perguntou se eu queria ver. Eu disse que sim. Estava escrito, em letras minúsculas e perfeitas: não saia. Você é meu. 6 palavras. Só isso. O papel tinha uma marca d'água fraca. Depois me disseram que era de uma página de Bíblia, daquelas que algumas igrejas deixam em capelas de hospital. Quem escreveu tinha arrancado a página da margem interna. Eles ensacaram, me deram um número de caso. Disseram que fariam um relatório. E só. Fiquei na casa do meu amigo Caleb por 2 noites depois disso. Ele tinha um quarto extra, muitas trancas, e morava no 4º andar de um prédio de tijolos no centro, o tipo de lugar que parece seguro. Quando voltei para casa, tudo estava intocado. Sem sinais de entrada, sem pegadas novas, sem danos. Mas algo estava diferente. Todas as janelas. Todas as trancas. Tinham sido fechadas novamente, por fora. Eu sei como isso soa, sei mesmo, mas eu tinha checado antes de sair, sou obsessivo com isso. E as janelas só podiam ser trancadas por fora se fossem abertas. Não tinham sido. Depois disso, instalei câmeras, das boas. Troquei todas as fechaduras. Adotei outro cachorro, um husky, chamado Rook. Barulhento, amigável e absolutamente nada sutil com estranhos. Já faz 2 anos. Nada mais aconteceu. Meus pais tinham ido para Belwit naquele fim de semana. Um primo da minha mãe havia falecido. Alguém que eu só tinha conhecido uma vez, anos atrás, numa reunião de família. Eles me ofereceram carona, mas eu estava atolado de trabalhos da faculdade e, além disso, alguém precisava ficar com Jonah, nosso cachorro. Era começo de janeiro, uma daquelas semanas em que tudo lá fora congela e permanece daquele jeito. A neve já cobriu o chão havia dias, e na noite, antes de meus pais partirem, uma chuva congelante caiu e selou tudo sob uma camada fina de gelo. Ela estalava alto sobre as botas e fazia cada passo soar mais alto do que deveria. Nós morávamos fora da cidade, depois da última estrada limpa de neve. A nossa entrada de carro curvava-se vinda do sul como um anzol, longa o suficiente para que não fosse possível ver a casa da estrada principal. Depois do quintal, havia um trecho pantanoso congelado, com juncos altos, árvores dispersas e mais gelo. Nenhum vizinho à distância de gritos, nenhuma luz de rua, apenas bosque escuro, árvores frágeis e muito silêncio. A primeira noite foi exatamente como eu esperava. Preparei uma sopa de tomate enlatada, me sentei no sofá, fiquei zapeando algum programa aleatório que eu nem estava assistindo e tentei começar algumas tarefas. Jonah, um vira-lata peludo que tínhamos desde que eu tinha 15 anos, estava mais do que feliz em cochilar perto das saídas de aquecimento. Antes de dormir, deixei-o sair uma vez. Ele fez o de sempre. Cheirar o ar perto da varanda, talvez fazer xixi se tivesse vontade, e então me lançar um olhar do tipo, sério esse clima? E então correr de volta para dentro. Antes de ir para a cama, fiz meu ritual de sempre. Tranquei a porta da frente, verifiquei a entrada da garagem, garanti que o trinco da porta lateral estivesse bem encaixado. Tínhamos daqueles deadbolts antigos e pesados que às vezes precisavam de uma boa girada.
Dei 2 giradas para garantir. Depois adormeci ouvindo o zumbido suave do aquecimento. A segunda noite foi quando as coisas começaram a mudar. Eu estava na sala por volta das 22 horas. Jonah estava enroscado perto dos meus pés, meio roncando, dando pequenos espasmos de sonho, como cães fazem quando sonham com esquilos, ou seja lá com o que for. Eu não tinha acendido as luzes principais, apenas uma luminária perto da janela dos fundos, emitindo um brilho amarelado. Eu estava cansado, mas não pronto para dormir, só passando mensagens no celular, matando o tempo. Jonah fez um som baixo, não exatamente um choramingo, mas algo arrastado, com uma estranheza inquieta. Não era como quando ele ouviu o caminhão de lixo. Era diferente. Olhei para ele e percebi que agora estava sentado, rígido, orelhas eretas, encarando a porta de vidro que dava para a varanda. No começo, achei que talvez fosse um guaxinim que tinha chegado perto demais. Me inclinei para ver o que ele olhava. Foi então que percebi a neve. Havia um padrão lá fora, logo além da borda da varanda, onde o quintal descia em direção ao pântano. Não era bem uma trilha, mas uma forma, como se alguém tivesse caminhado em círculo ao redor da casa. Um círculo apertado, colado ao revestimento logo além do corrimão. As pegadas eram profundas e irregulares. Nada como pegadas delicadas de animais, eram marcas claras de botas. Mas não havia nenhum caminho chegando até elas, nem saindo delas. Só aquele único círculo. Levantei devagar, tentando não assustar Jonah. Ele não se mexeu, só acompanhou meu movimento com os olhos. Fui até a porta de vidro e olhei para fora, mas a luz da varanda não acendeu quando apertei o interruptor. Ótimo! Provavelmente a lâmpada. O vidro estava gelado ao toque. Encostei a testa nele para tentar ver melhor. O círculo de pegadas estava ali, parado sob a luz da lua, nítido e recente. Fiquei olhando por 1 minuto ou 2. Nada se mexeu. Fechei as cortinas e me sentei de novo, mas agora meu peito estava apertado e meu cérebro não deixava aquilo ir embora. Não conseguia parar de imaginar alguém andando ali atrás, no escuro, enquanto eu estava distraído no celular. Por volta da meia-noite, me levantei para levar Jonah para fora novamente. Prendi a coleira e desta vez peguei uma lanterna. O frio me atingiu com força quando saímos, aquele tipo de frio que faz os dentes doerem. Caminhamos até a metade da entrada, quando Jonah parou, repentinamente rígido, e então puxou com força em direção às árvores no limite da propriedade. Sem latir, sem fazer som, apenas puxando, como se soubesse que algo estava lá. Apontei a lanterna. Havia alguém parado entre as árvores. A pessoa estava a uns 4 ou 6 metros distante, logo dentro da borda do bosque. Eu mal conseguia distingui-la. Apenas um contorno vago de alguém parado, imóvel, ereto. Vi uma mancha pálida onde deveria estar o rosto, e o resto parecia escuro, talvez um capuz ou um casaco pesado. Mas não se movia, nem 1 milímetro. Apenas estava ali. Jonah então rosnou baixo. O tipo de rosnado que eu só tinha ouvido 2 vezes antes, uma vez no veterinário e outra vez quando um cão desconhecido entrou no quintal. Não esperei para descobrir mais. Virei, puxei Jonah com força suficiente para que ele quase tropeçasse e corremos de volta para a casa. Nem peguei a lanterna quando a derrubei no caminho. Bati a porta, tranquei e fiquei parado ali, de costas para ela, por um longo minuto, tentando ouvir além da minha respiração. Nada. Sem passos, sem voz, só aquele mesmo silêncio terrível. Não dormi naquela noite. Deixei todas as luzes acesas. Sentei na cozinha com o celular numa mão e a coleira de Jonah na outra. Mandei uma mensagem vaga para meus pais, dizendo que achava que alguém talvez estivesse lá fora e que eu estava mantendo as portas trancadas. Meu pai disse para ligar para o xerife. Eu disse que ia. Na noite seguinte, finalmente liguei. Era perto das 9, talvez um pouco depois. Eu tinha acabado de esquentar umas sobras quando ouvi.
Um baque forte e seco contra a lateral da casa. Não era a porta da frente, nem a varanda. Vinha da parede atrás da garagem, onde não havia janelas nem luz alguma. Congelei no lugar. Outro baque veio em seguida, mais próximo desta vez. Liguei para o número não emergencial da delegacia e expliquei tudo. Disseram que alguém iria até lá, mas com o clima e as estradas congeladas, poderia demorar. Concordei e desliguei, andando pela sala, cada passo parecendo ecoar demais. Jonah latiu uma vez, curto, agudo, e correu para os fundos da casa. Foi atrás. Ele estava diante da porta de vidro novamente, rígido, cauda baixa, cabeça erguida. As cortinas estavam abertas. Olhei para fora. Havia um homem na varanda. Parado ali, a menos de 1 metro da porta, mais perto do que na noite anterior. Ele não levantava as mãos, não batia. Só estava ali, parado, encarando para dentro, olhos abertos. Seu rosto parecia desbotado sob a luz fraca, pálido, boca ligeiramente aberta, como se estivesse preso no meio de um pensamento ou esquecido onde estava. Sussurrei o nome de Jonah, só para evitar que ele latisse de novo. O homem não reagiu. Me afastei e disquei novamente. Disse que havia literalmente alguém na propriedade, bem diante da porta. Disseram que um delegado estava por perto e estaria lá em 10 minutos. Fiquei na linha. Quando olhei de volta, o homem tinha desaparecido. Sem som, sem passos se afastando, nada além da varanda escura e aquele mesmo círculo de pegadas atrás dela. Quando o delegado chegou, caminhou pela propriedade comigo. Não encontramos nada de novo, exceto o mesmo conjunto de pegadas que eu já tinha visto. Nada fresco levando para longe da varanda, nenhuma explicação. Ele sugeriu que talvez fosse alguém mentalmente instável, confuso, possivelmente drogado, possivelmente só procurando abrigo. Assenti e concordei, embora não tivesse acreditado de verdade. Depois que ele foi embora, eu não conseguia me sentar. Verifiquei cada janela da casa a cada 10 minutos, religiosamente. Jonah também não se acomodava, apenas andava pelo corredor, às vezes parando como se escutasse algo que eu não conseguia ouvir. Por volta das 2 da manhã, ele rosnou de novo. Apenas uma vez. Nem acendi a luz. Fui direto para a janela da cozinha. Não havia nada lá. Quando amanheceu, eu ainda não tinha dormido. Assim que estava claro o suficiente, me agasalhei e saí. Minhas mãos tremiam o tempo todo, não só por causa do frio. Segui as pegadas atrás da casa. A neve estava tão endurecida que parecia que eu estava caminhando sobre vidro. A trilha seguia em direção ao pântano, passando por uma abertura estreita entre os juncos. Mas depois dali, nada. As pegadas simplesmente terminavam. Sem caminho de volta, sem marca de alguém indo adiante. Apenas neve lisa e intocada, e gelo se estendendo pelo pântano congelado. Quando meus pais voltaram mais tarde naquele dia, contei o suficiente para justificar por que eu não ficaria mais sozinho em casa. Meus pais tinham feito uma viagem de 1 semana para visitar meu tio Doug em Bell Ridge, Kansas. Era pouco antes do Natal e, como eu acabara de terminar os exames finais e não estava a fim de passar horas na rodovia do meio oeste, fiquei em casa para cuidar dos nossos 2 pastores alemães, Max e Tessa. Morávamos em uma área tranquila fora de Rain Falls, Minnesota. Não era um subúrbio, era bem mais rural. Nossa casa ficava no final de uma longa estrada de cascalho, cercado por florestas em 3 lados. Atrás da casa havia um antigo leito de riacho seco que se perdia entre as árvores. O vizinho mais próximo estava a cerca de 1 milha de distância, talvez um pouco mais, e mesmo ele já tinha migrado para o sul para passar o inverno. A casa tinha um estilo estranho de split level dos anos 70. No andar de cima ficavam a cozinha e a sala de estar. No andar de baixo estavam os quartos e a lavanderia, um tipo de layout que fazia um menor passo parecer o dobro do barulho, dependendo de onde você estivesse.
As primeiras noites foram totalmente normais, silenciosas e congelantes. Fiquei acordado até tarde jogando videogame, comi alguns burritos congelados, deixei os cães saírem a cada poucas horas. Eles corriam na neve e voltavam ofegantes e felizes. Era monótono, mas de um jeito bom. Então, na quarta noite, pouco depois das 2 da manhã, o telefone fixo tocou. Sim, ainda tínhamos um telefone fixo, principalmente porque minha mãe se recusava a se livrar dele em caso de emergências. Era daqueles telefones de parede, de plástico bege, com um fio espiral que sempre se embaraçava, mesmo quando ninguém tocava. A tela mostrava desconhecido. Pensei que fosse algum trote ou talvez algum amigo da minha avó ligando com um número estranho. Peguei o telefone. Alô? Houve uma pausa longa o suficiente para ficar desconfortável. Então uma voz masculina, calma e grave. Dana, está aí? Isso me pegou de surpresa. Dana? Disse a ele que tinha ligado para o número errado. Ele não discutiu, não pediu desculpas, apenas desligou. Não conhecíamos nenhuma Dana. Ninguém com esse nome morou ali, pelo menos que eu soubesse. Meus pais compraram a casa há cerca de 7 anos, antes de um casal aposentado que se mudou para o Arizona. Achei que fosse apenas algum engano, um timing estranho, talvez um bêbado discando o número errado. Esqueci rapidamente. Mas na noite seguinte, mesmo horário, mesmo número, mesma pergunta. Dana, está aí? Desta vez eu disse, não, número errado. Um pouco mais firme. Ele desligou novamente. Nada mais. Comecei a me sentir estranho com isso. A hora era precisa demais, até 1 minuto. Desliguei o telefone antes de ir para a cama, dizendo a mim mesmo que era apenas uma coincidência. Ainda assim, dormi com a luz acesa. Sexta-feira passou sem nada estranho. Senti-me idiota por ter me deixado afetar. Até religuei o telefone para checar mensagens e esqueci de desligá-lo novamente. Movimento estúpido. No sábado, as coisas mudaram. Nevou todo dia, uma daquelas nevascas laterais implacáveis que cobre tudo e fazem o ar parecer que está corroendo sua pele. Ao anoitecer, a temperatura estava abaixo de 0. Trouxe os cães para dentro mais cedo e conferi todas as trancas. Por volta da meia-noite, eu estava no andar de baixo trocando roupas na lavanderia, quando ouvi passos acima de mim. Não era o rangido normal da casa. Eram passos reais, lentos, cruzando a sala de estar. Os 2 cães pararam o que estavam fazendo. Max ficou rígido. As orelhas de Tessa se ergueram como radar. Congelei por 5 segundos sólidos, sem respirar. Um silêncio fino. Peguei o bastão de alumínio que meu pai mantinha perto da porta do porão e fui para o andar de cima, um passo de cada vez. Todas as luzes estavam apagadas, mas tudo parecia normal. Portas trancadas, nada quebrado, cortinas ainda fechadas. Liguei todas as luzes, verifiquei cada cômodo, até abri o armário de casacos perto da porta da frente. Nada. Eventualmente voltei para o andar de baixo, ainda segurando o bastão. Às 2h20, o telefone fixo tocou novamente. Eu tinha esquecido de tê-lo religado antes. Peguei o telefone, não disse nada, só respiração. Então, a mesma voz, só uma palavra desta vez. Dana. Ele não perguntou por ela, apenas disse o nome como se já soubesse que ela não estava lá. Desliguei e arranquei o fio do telefone da parede com tanta força que o pequeno clipe quebrou. Então tranquei a porta do meu quarto pela primeira vez desde que eu era criança. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe e perguntei casualmente se ela ou meu pai tinham dado o número da casa para alguém. Ela disse que não. Não mencionei as ligações. Naquela noite, por volta das 20 horas, deixei os cães saírem uma última vez. Normalmente eles corriam alguns metros e voltavam, mas desta vez pararam perto da árvore e ficaram lá, caudas rígidas, latindo, sem se mover. Chamei-os. Nada. Peguei minha lanterna e saí para o deck. Estava extremamente frio.
O ar cortava a garganta. Observei o quintal. As pegadas deles se cruzavam por toda parte. Mas então avistei outro conjunto, um que eu não reconhecia. Pegadas de botas grandes, vindo das árvores, parando na beira do quintal, de frente para a casa. Não vi ninguém, mas os cães continuavam latindo. Não exatamente com medo, mas como se estivessem avisando alguém. Quando chamei novamente, eles finalmente vieram, mas devagar. Ambos com a cabeça baixa, olhos voltados para a floresta atrás de mim. Não olhei para trás, apenas os trouxe para dentro e tranquei tudo. Naquela noite, arrastei a mesa do jantar na frente das janelas do porão e fiquei sentado com o bastão sobre os joelhos até o amanhecer. Domingo à tarde, cedi e liguei para o xerife. Mencionei as pegadas e o barulho no andar de cima, mas omiti as ligações. Não queria parecer paranoico. Um policial veio por volta das 17 horas. Era simpático, mas claramente achou que eu estava exagerando. Ele olhou ao redor, viu as pegadas, disse que provavelmente era um caçador que se perdeu ou alguém apenas passando. Lembrou-me de manter as portas trancadas e de ligar novamente se algo mudasse. Senti. Ele foi embora. Naquela noite, coloquei uma das antigas câmeras de trilha do meu pai apontada para a floresta. Não esperava capturar nada, era apenas para minha tranquilidade. O telefone fixo permaneceu desconectado. Às 2h23, ele tocou novamente. Olhei para ele do outro lado da sala. Nem estava conectado. Peguei o telefone. Não havia tom de descagem, apenas um chiado suave como o vento passando por um microfone. Então a voz, quase sussurrando: "Dana está fria." Deixei o telefone cair. Max começou a latir no andar de baixo. Tessa soltou um rosnado baixo e gutural que eu nunca tinha ouvido dela antes. Peguei o bastão e corri para baixo. A porta da lavanderia estava escancarada. A trava havia sido quebrada totalmente. Max rosnava para a porta dos fundos. Tessa estava encolhida atrás da secadora, tremendo. Ninguém estava dentro. Verifiquei cada centímetro. Na manhã seguinte, conferi a câmera de trilha. 3 clipes. O primeiro, às 2h19, mostrava uma figura masculina, acho que com um casaco grosso, parada na beira do quintal, apenas olhando para casa. No segundo, às 2h21, ele estava mais próximo, no meio da neve. Apaguei as gravações, reiniciei a câmera, arrumei uma mochila e dirigi direto para a casa do meu amigo Jordan, em Twin Bend. Apenas disse aos meus pais que estava doente e não podia ficar o resto da semana. Eles não insistiram. Meu senhorio, um cara chamado Ray, que normalmente ficava na sua, me ofereceu um desconto considerável de inverno nesta pequena casa isolada perto de Dresden. Fica talvez a 20 minutos da costa e completamente desligada de qualquer coisa que você poderia chamar de cidade. A maioria das pessoas já havia partido para a temporada, então não me surpreendeu que ele estivesse tentando manter o lugar ocupado. Ele disse que não gostava de deixá-lo vazio por muito tempo. Naquela noite, por volta das 8 da noite, eu estava na cozinha esquentando a sopa que havia sobrado quando ouvi algo que parecia uma batida. Era fraca, mal uma batida, mas como a palma da mão de alguém batendo 1 ou 2 vezes, o suficiente para me congelar com a mão parada a meio caminho da gaveta. Pausei o micro-ondas e esperei. Nada. Fiquei parado por 1 minuto, ouvindo com atenção. A casa não fazia muito barulho, exceto pelo ocasional gemido do fogão a lenha ou pelo estalo do gelo caindo do telhado. Mas isso não era normal. Tinha um ritmo, intenção, mas ainda assim silêncio. Atribuí aquilo a peculiaridades comuns de construções antigas. Peguei uma colher e fui verificar a janela da frente, só por precaução. A luz da varanda, a que tinha sensor de movimento, estava acesa. Ela acendia automaticamente se algo se movesse a 3 ou 4 metros de distância, e deveria ficar ligada apenas por 30 segundos. Abri a porta da frente. Nenhuma pegada, apenas a neve lisa dos degraus da varanda até onde a estrada deveria estar. Fiquei olhando por um longo tempo.
Não porque esperasse ver algo, estava claro que não havia nada, mas porque algo parecia errado. Não um sobrenatural ou nada assim, apenas aquela sensação estranha de arrepios no pescoço quando você sabe que não está realmente sozinho, como se alguém estivesse logo fora da sua vista. A luz piscou e se apagou. Voltei para dentro, tranquei a porta com o ferrolho e a trava e comi minha sopa em silêncio. Mais tarde, talvez por volta das 10h30 da noite, fui ao banheiro escovar os dentes. Estava frio lá dentro, mais frio que o resto da casa. Achei que fosse apenas isolamento ruim, até notar a janela. Estava aberta, não totalmente, mas o suficiente para deixar entrar uma corrente de ar perceptível. Alguns centímetros, talvez menos. Mas o problema era que eu definitivamente havia fechado e trancado aquela mesma noite. Lembro-me bem porque o trinco sempre era extremamente rígido. Era preciso empurrar com força. Não havia como ela ter se aberto sozinha. Inclinei-me para olhar. A neve lá fora estava intacta, sem rastros. Mas o trinco estava totalmente levantado, como se alguém tivesse tentado trancá-la novamente. Por fora, minha pele ficou gelada de repente, aquela sensação que você tem quando percebe que esqueceu suas chaves na porta ou o portão aberto. Fechei a janela, tranquei-a de novo e abaixei a persiana como se estivesse selando a sala contra algo. E foi então que ouvi novamente 3 batidas lentas, no mesmo lugar. Não na porta nem nas janelas, mas em algum ponto ao longo da parede direita da casa, do lado que dava para as árvores e nada mais. Não fui verificar. Apaguei todas as luzes da casa, sentei na sala de estar, de onde tinha uma visão clara da luz de movimento através de uma fresta da cortina, e esperei. O tempo passou devagar. Nem olhei para o celular. Apenas sentei e olhei para a quietude. Por um bom tempo nada aconteceu. Então a luz de movimento piscou. Prendi a respiração. 30 segundos se passaram e a luz se apagou novamente. 10 segundos depois acendeu de novo. Dessa vez me levantei e fui espiar pelo olho mágico. Nada. Abri a cortina um pouco. Ainda nada. Mas algo estava errado. Então percebi. A neve estava caindo novamente, leve, mas constante. Isso significava que mesmo que alguém tivesse estado ali, quaisquer pegadas já teriam sido preenchidas, apagadas. Eu estava olhando para a cortina quando me virei para o corredor e parei. A luz do banheiro estava acesa. Eu não a havia deixado ligada. Lembrei-me do clique ao fechá-la. Toda a casa estava no escuro há mais de 1 hora e agora a porta do banheiro estava entreaberta, com luz escapando de dentro. Não voltei pelo corredor. Recuei lentamente para a cozinha, peguei o telefone via satélite e liguei para o Ray. Sem resposta. Direto para a caixa de entrada. Liguei de novo. Nada. Então a energia acabou. Tudo sumiu num instante. Sem aviso, apenas um negro sufocante e denso. Até o zumbido da geladeira desapareceu. Eu não conseguia ver minhas próprias mãos à minha frente. Minha respiração soava alta no silêncio. E então, ouvi passos acima de mim. Movimentos lentos e deliberados no teto. A casa não tinha segundo andar, apenas um sótão estreito com uma escotilha no corredor. Eu nunca havia olhado dentro. Os passos não eram rápidos, mas pareciam alguém rastejando, mãos e joelhos pressionando as tábuas. Depois, um leve baque, como um joelho pressionando diretamente acima de mim. Não respirei, não me movi. Fiquei completamente imóvel na cozinha, com a lanterna ainda no balcão, com medo demais para pegá-la. Nem olhei para cima. Apenas encarei o espaço escuro à minha frente, esperando o som parar. Não parou. Não sei exatamente o que me impulsionou a agir, mas em algum momento peguei minhas botas, casaco e chaves e saí pela porta da frente o mais silenciosamente possível. Não tranquei.
nem fechei totalmente. Caminhei pelo escuro, entre as árvores, pela estrada coberta de neve, sem luzes, sem lanterna, seguindo em linha reta para a estrada principal. Demorou quase 1 hora. Eventualmente, um caminhão de neve passou. O motorista parou e comunicou ao xerife do condado. Eles me levaram de volta. A porta da frente estava aberta, as luzes acesas e a escotilha do sótão estava abaixada. Nunca passei outra noite ali. Enviei um cheque para Ray para quebrar o contrato. Embalei o pouco que havia deixado para trás e me mudei para um pequeno estúdio em Augusta. Sempre fui o cara que encara trilhas como se fossem stand-up comedy. Não o tipo inspirador que conquista a montanha, mas o idiota ofegante numa curva íngreme, narrando seu sofrimento para fazer os amigos virem. Era assim que eu estava em março de 2023, quando 3 de nós decidimos passar um fim de semana barato em Sedona. Nos esprememos no Subaru emprestado de Trevor com equipamento suficiente para parecer aventureiros. 2 mochilas, um saco de lixo cheio de moletons, uma caixa térmica com frios e uma caixa de som Bluetooth que nenhum de nós admitia querer. Não estávamos tentando fazer muito, apenas caminhar um pouco, grelhar alguma comida, jogar cartas e dormir até tarde. O Airbnb parecia cenário de filme para um retiro rústico. Painéis de pinho, leve cheiro de limpador de limão, uma varanda com mesa de piquenique e um bilhete escrito à mão pelo anfitrião. Deixa a água quente correr, o tanque é teimoso. Jogamos nossas malas no chão, discutimos sobre quem ficaria em qual quarto e decidimos fazer uma pequena trilha antes do pôr do sol. Na entrada da trilha, notamos ele, um homem mais velho, talvez uns 50 e poucos, cabeça raspada, jaqueta surrada, sem mochila, sem garrafa d'água. Ele não olhava para o mapa da trilha, olhava para as pessoas, sem encarar, sem sorrir, apenas observando. Seus olhos demoravam o suficiente para serem percebidos e depois deslizavam, como se ele tivesse uma lista de checklist mental. Todos nós notamos ao mesmo tempo, aquele momento em grupo em que todos percebem algo, mas fingem não notar. Eu brinquei. Chefe da trilha fazendo chamada, viu? Porque essa é a minha função. Melhor lidar com humor. Ila sorriu, Trevor deu de ombros, Maya disse: locais, eles observam as pessoas, é normal. Seguimos. A trilha em si era tudo que o Instagram promete, se você ignorar o estacionamento. Rochas vermelhas brilhando como fogo ao pôr do sol, ar seco o suficiente para arranhar a garganta. Outros grupos tirando as mesmas fotos que nós. Quando voltamos, minhas pernas estavam gelatina e minhas piadas eram apenas suspiros. E lá estava ele, ainda no estacionamento. Mesma postura, mesma vigilância. Poderia ter parado por aí, mas estava apenas começando. De volta à cabana, o clima estava perfeito. Frango e pimentões na grelha, cartas na mesa de piquenique, luz da varanda brilhando no escuro. Estávamos cansados de um jeito bom, rindo de coisas bobas. Então, por volta das 22 horas, o ritmo se quebrou. Ramos estalaram nas árvores. Não pequenos sons de animais, mas pesados e espaçados como passos. Todos ficamos em silêncio de uma vez. Maya disse: provavelmente é um javelina. Eles parecem piores do que são. Ela é do Arizona, então quisemos acreditar. Mas então o Ila se aproximou, sussurrando: não entre em pânico, mas acho que acabei de ver alguém. O mesmo cara, da entrada da trilha. Meu pescoço arrepia. Olhei para além da luz da varanda e lá estava ele imóvel entre 2 juníperos. Não se movia, não acenava, não se explicava, apenas estava lá. Ombros quadrados, rosto obscurecido pela sombra, como se tivesse esperado que notássemos. Nenhum de nós falou, nenhum se moveu. Apenas sentamos, fingindo que a imobilidade significava segurança. Finalmente, Maya disse, baixinho e firme:
Guardamos as cartas, como se isso importasse. Caminhamos devagar até a porta e a trancamos. Cortinas fechadas, meu peito apertado. Decidimos ligar para o número não emergencial em vez do 911. A atendente estava calma, perguntou se o homem nos ameaçara. Disse: "Não, ele só está parado, nos observando." Prometeu enviar uma viatura para passar por lá. 15 minutos pareceram 1 hora. Cada barulho na casa, a geladeira, o estalo da madeira, soava como passos. Não resisti e olhei pela cortina. Ele tinha se aproximado da varanda. A luz iluminou sua maçã do rosto, o brilho do couro cabeludo. Ele não estava se escondendo. Queria que o víssemos. Minha boca secou. "Ele está mais perto", sussurrei. Todos se amontoaram atrás de mim para ver. Apagamos todas as luzes internas como você faz quando percebe que está em exibição. A escuridão pressionava contra as janelas. Ele não se mexia, não se contorcia. Apenas ficava lá, paciente. E então, faróis. Uma viatura subiu a estrada de terra, sem sirene, apenas autoridade silenciosa. O homem recuou, mas não correu, não fugiu. Apenas se fundiu às sombras, um passo de cada vez até desaparecer. O policial caminhou pela varanda, lanterna baixa. Encontrou pegadas profundas no solo, onde alguém estivera parado por muito tempo. Seguiu até o chão virar pedra. Então nada. Nos disse para ficarmos trancados, ligar se acontecesse de novo, e se estivéssemos abalados, sair mais cedo. Sua voz era neutra, mas os olhos dele diziam que nos acreditava. Mal dormimos. Revezávamos na vigilância, mesmo que nenhum de nós admitisse. Estávamos tão tensos que até um riacho nos levantava esperando algo. Uma vez um coiote latiu à distância e o som rasgou o silêncio como uma faca. Ao amanhecer, estávamos exaustos. Arrumamos as malas, limpamos o lugar de forma quase obsessiva e partimos, fingindo que fora apenas uma viagem normal. Meses depois, com amigos diferentes em outra trilha no norte do Arizona, eu o vi novamente. Mesma cabeça raspada, mesma postura, ainda observando. Perto do quadro de mapas, sem caminhar, apenas assistindo as pessoas. Não apontei, não disse nada, apenas vi. Entrei no carro e chequei os retrovisores mais vezes do que precisava. Não parei de fazer trilhas. Ainda amo isso. Ainda faço piadas bobas. Ainda fico sem fôlego. Mas agora também observo as entradas das trilhas, notando quem está parado. Tempo demais. Olho para trás. Não são mais as subidas íngremes que me assustam. É quem está esperando nas bordas. Trabalho como corretor de imóveis e já fiquei em mais entradas de garagens solitárias do que consigo contar. Casas rurais vazias não me assustam, eu as vendo para viver. Por isso, quando planejei uma viagem de fim de semana ao Lago Tahoe com alguns amigos, em setembro de 2022, não esperava nada pior do que o Wi-Fi instável e uma ratoeira na despensa. Éramos 4. Eu, Dana, Miguel e Priya. Tínhamos alugado uma cabana escondida no fim de uma estrada de cascalho, daquelas com lareira de pedra, paredes de pinho nodoso e um deck que se abria entre as árvores com vista para o lago. A ideia era manter tudo simples: vinho, jogos de tabuleiro, conversas longas e ar fresco de início de outono com cheiro de seiva. A primeira noite começou perfeita. Miguel acendeu uma fogueira nos fundos, Priya contou histórias dos tempos de escola que nos fizeram rir demais. Dana alinhou garrafas de vinho tinto como se estivesse conduzindo uma degustação. Eu só conseguia pensar: é exatamente assim que um fim de semana fora deveria ser. Então ele apareceu.
Notei primeiro, lá no fim da entrada de Cascalho, onde ela encontrava a estrada. Um homem, talvez com seus 40 e poucos anos, usando uma jaqueta escura fechada até o queixo. Não havia carro, lanterna ou cachorro, apenas ele, parado ali, o corpo emoldurado pelos pinheiros. "Você conhece ele?" perguntou Dana quando me viu encarando. Eu não conhecia. Ele não segurava nada, nem celular, nem pacote. Não acenou, não deu um passo. Apenas ficou ali, olhando em direção à cabana. Tentei ser amigável. Caminhei até metade da entrada de Cascalho e chamei. "Ei, posso ajudar?" Nada. Nenhum aceno. Os olhos dele me acompanharam por um segundo, depois voltaram para casa. Está procurando alguém? Perguntei. Ainda nada. O silêncio dele parecia menos confusão e mais decisão. Afastei-me devagar, sem querer virar totalmente de costas. Certo, então, tenham uma boa noite. Ele não se moveu. Tentamos ignorar, voltamos ao deck, servimos mais vinho, continuamos conversando, mas ele permaneceu lá. Quando espiei pela cortina, 20 minutos depois, ele ainda estava ali. Mesma postura, mesma distância. Quando o sol se pôs e os pinheiros viraram silhuetas escuras, ele não tinha dado um único passo. Ninguém fica tão parado assim, a menos que esteja esperando por alguma coisa, murmurou Miguel. Priya deslizou a porta de vidro e trancou com o polegar. Demos mais meia hora. Depois liguei para a linha não emergencial e expliquei o mais claramente possível. Tem um homem na nossa entrada que não vai embora. Ele não fala, não se aproxima, mas está parado lá há mais de 1 hora. A atendente perguntou se ele estava nos ameaçando. Eu disse que não. Ela prometeu enviar uma viatura assim que possível. Esperar por isso pareceu levar anos. Em certo momento, olhei de novo, ele ainda estava lá, iluminado de leve pela luz da varanda. Ele queria que soubéssemos que não tinha ido embora. Finalmente, faróis varreram as árvores. Uma viatura entrou na entrada. Foi a primeira vez que o homem se moveu. Ele recuou para dentro da mata e desapareceu. O policial caminhou pelo perímetro com a lanterna. Mostrou-nos as pegadas. Elas não marcavam apenas a entrada, também circulavam ao redor da cabana, davam a volta na caixa de comida para ursos e paravam diante da janela da cozinha. Ele caminhou por toda a propriedade, disse o policial. Não parecia surpreso, apenas cansado. Aconselhou-nos a manter as portas trancadas, cortinas fechadas e luzes acesas. Disse para registrarmos um boletim se acontecesse novamente. Depois, foi embora. Ninguém dormiu. Acampamos na sala, meio jogando cartas, meio ouvindo cada pequeno som. Fiquei no sofá com os sapatos calçados e o celular carregando ao meu alcance. A manhã não ajudou. Com a luz do dia, vimos tudo com nitidez. Pegadas circulando a cabana, algumas parando bem nas janelas dos quartos. Numa delas, o cascalho estava remexido, como se alguém tivesse se inclinado para tentar ver melhor lá dentro. Não precisamos votar. Arrumamos tudo e ao meio-dia já estávamos na estrada. Quase não conversamos na volta. Em determinado momento, quilômetros longe da cabana, passamos por um homem andando à beira da estrada. Jaqueta escura, cabeça baixa, mãos soltas ao lado do corpo. Nenhum de nós disse que poderia ser ele, mas o silêncio disse isso por nós. Já mostrei muitas casas desde então. Entradas de garagem fazem parte do meu trabalho, mas agora as trato de outro jeito. Quando chego a uma propriedade rural, olho 2 vezes, uma para o imóvel
e outra para os arredores. E sempre olho além da varanda para a linha das árvores. O homem nunca gritou, nunca bateu, nunca tentou a maçaneta. Mas é isso que mais me inquieta. Ameaças você responde, exigências você recusa, mas silêncio, silêncio deliberado, deixa todo o trabalho para você, inventando motivos que nunca fazem sentido. Nunca mais voltei para Tahoe. E agora, cada entrada de garagem que fico, lembro das botas dele pressionando o cascalho. O objetivo de uma viagem de amigas é se divertir. Biscoitos, vinho, jogos de cartas até tarde da noite. Nada que fique na memória pelos motivos errados. Em outubro de 2022, 3 amigas e eu alugamos uma cabana nas montanhas Pocono para o fim de semana. Queríamos 2 noites de nada além de piadas internas e lanchinhos. Isso era tudo. Fui eu quem trouxe a massa de biscoitos e uma playlist, minha contribuição não oficial para todas as viagens. No caminho, colocamos músicas da faculdade e zoamos sobre um pacote de batata chips que dizia ser tamanho festa, mesmo sabendo que não duraria a noite inteira. A cabana era exatamente o que esperávamos. Canecas desconjuntadas, lareira de pedra falsa e um tapete estampado com diamantes que fazia os olhos cansarem se olhasse por muito tempo. Parecia uma noite do pijama com uma paisagem melhor. Brincamos sobre quem roncava mais alto e nos instalamos em 2 quartos. Jess e Olivia na cama queen, eu e Lia no quarto de solteiro, com um pôster ridículo de um urso com óculos escuros. Assamos biscoitos, servimos vinho e jogamos cartas até bem depois da meia-noite. Às 2 da manhã, finalmente concordamos que era hora de dormir. Lembro de ter trancado a porta eu mesma. O trinco fez clique, diferente da corrente frágil que parecia mais decorativa do que funcional. Puxei a maçaneta por hábito e brinquei dizendo que se alguém ouvisse nós andando mais tarde, era só eu indo buscar a segunda leva de biscoitos. Todas riram, depois apagamos as luzes. Casa silenciosa. O problema das cabanas é que o silêncio não é total. Você ainda ouve o zumbido da geladeira, o tic-tac do aquecedor, um estalo ocasional da madeira velha. Eu flutuava, meio adormecida, naquela zona entre o sono e a vigília. Foi por isso que ouvi o rangido de um assoalho fora do nosso quarto. No início, achei que era o banheiro. Um vaso sanitário deu descarga, água correu e depois nada. Eu já estava quase voltando a dormir quando a voz de Lia cortou o silêncio. Meninas, não estava em pânico nem calma. Apenas tinha um tom que dizia que algo estava errado. O quê? Murmurei. A porta, disse Jess do outro quarto. O que tem ela? Está aberta. Isso me acordou de vez. Saímos do quarto, com os celulares como lanternas improvisadas. E lá estava, a porta da frente escancarada. A corrente pendia frouxa, o trinco girado, o ar frio pressionando dentro do quarto. Além da luz da varanda, a floresta era um muro negro. Tranquei a porta de novo, mas disse que isso não mudava o fato de que ela estava aberta. Tentamos racionalizar. Talvez o trinco tivesse escapado, talvez a moldura estivesse deformada. Mas então Lia apontou para o tapete. Lama, disse ela. Havia pegadas claras o suficiente para ver o salto e a curva do sapato, formando uma linha do limiar da porta até a beira do tapete. E depois, nada. As marcas não continuavam. Paravam exatamente onde o tapete terminava e começava o piso de madeira. Ficamos olhando para elas. Jess finalmente disse o que todas estávamos pensando.
Alguém entrou aqui. Nos armamos com o que encontramos. Facas da cozinha, uma frigideira pesada. Então, vasculhamos a cabana. Cada armário, cada canto, atrás do pôster do urso, debaixo das camas, nada. Janelas trancadas, porta dos fundos travadas, nenhum sinal de alguém ainda dentro. Mas as pegadas estavam lá, frescas, úmidas, inegáveis. Ligamos para o 911. Não tínhamos certeza se era necessário, mas era impossível não ligar. A atendente nos orientou a ficar juntas, manter as luzes acesas e esperar por uma viatura. Arrastamos a mesa de jantar na frente da porta, empilhamos cadeiras em cima, até equilibramos o copo na maçaneta como alarme improvisado. Nos encolhemos na cama queen, facas na mesa de cabeceira, abajures acesos. Ninguém admitiu estar com medo, mas ninguém dormiu também. Quando a viatura finalmente chegou, já estava quase amanhecendo. 2 policiais fizeram uma varredura, checaram a porta, olharam para o tapete. Um se agachou, tocou na borda de uma pegada e murmurou: "Fresca." Depois levantou-se e disse o esperado: "Tranquilizem as portas. Chamem se isso acontecer de novo." O parceiro dele comentou: "Molduras antigas às vezes se abrem sozinhas. Agora vocês sabem." A luz do dia deixou tudo com aparência normal, quase embaraçosamente normal. Mas as pegadas ainda estavam lá, secas, com contornos tênues e pedrinhas presas. Tiramos fotos antes de limpar, para não duvidar de nós mesmas depois. Enviei as fotos ao anfitrião do aluguel. Ele respondeu: "Portas antigas incham e mudam com o ar da noite. Desculpem se assustou. Aproveitem a paisagem." Nenhuma de nós riu. Encerramos a viagem mais cedo. Tentamos fazer trilhas, beber cidra, fingia que estava tudo bem, mas o clima tinha ido embora. Naquela noite, trancamos a porta em silêncio e colocamos uma cadeira debaixo novamente. Nada aconteceu, mas isso não apagou a noite anterior. Aqui está a parte que ainda me consome. As pegadas terminavam no tapete. Nenhum sinal de alguém avançando mais, nenhuma mancha de saída. Simplesmente pararam, como se alguém tivesse entrado e desaparecido. Desde então, fiquei em hotéis e outros aluguéis. Mas coloco uma cadeira sobre a maçaneta todas as vezes, porque depois de acordar e encontrar a porta escancarada e pegadas no tapete, você para de assumir que portas trancadas significam segurança.